O seu pensamento diferente fortalece o meu contraponto. Não sou seu inimigo, mesmo do lado oposto. Adversários do bem, no jogo onde quem sai vitorioso é aquele que compartilha sua história de vida pra ajudar o outro. O mundo parou, mas eu não quis descer. Em meio ao caos, eu só quis vencer. Reinventando, transformando, sendo mais consciente. Pra que minha história lá no futuro seja exemplo de case. Do caos ao case, 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 do caos ao case. Bom dia, galera, tudo bem? André Luciano, aqui no podcast do Caos ao Case. Hoje aqui um entrevistado que é fantástico, hein? Você aí que pensa em empreender, que empreende já e quer maximizar os seus resultados, ouvir uma história, várias histórias, esse camarada tem várias histórias, é uma pessoa que eu me identifico muito, case de sucesso na região, Fred Restrito. Valeu, André Bombom, muito obrigado. Bom dia, Frederico. O Bombom, muita gente não vai saber porquê, eu vou guardar esse segredo pro meio da história, mas vamos lá. Fique à vontade, que aqui no nosso podcast, você sabe que não tem nada que fique coberto, né? É isso aí, importante saber. Aqui é a sala das verdades. Isso, então pode deixar que vai ter muita risada aí na continuação. Como eu falei, o nome dele é Fred Restrito, mas eu conheço como Frederico, alguns tio Patinhas, outros o guardador de sorrisal, aquele que pensa em nadar em alto mar e manter o sorrisal intacto, fala pro Frederico. Frederico, História dele. se apresente para a galera, para os nossos amigos de... Meu nome é Fred, mais conhecido como Fred Restrito, né? O nome que agregou aí, que meu nome é Fred da Silva, mas na verdade todo mundo me conhece como Restrito por causa do comércio, né? Meu primeiro comércio, que foi a loja de roupa, Restrito. E é isso, vamos falar um pouquinho de entretenimento, empreendedorismo, investimentos, intermediações, música, né? Intermediações. Isso aí. Música que você, um ex-músico aí, quase que renomado, ditou moda, lançou vários estilos de roupa aí na Noite Santista. Vamos falar de tudo isso. E Frederico, e fora de intermediações e tudo mais, esse homem aqui, gente, há muito tempo ele dá aula de liberdade geográfica. Hoje eu vejo as pessoas falando na internet, eu já falei para ele várias vezes, a minha pretensão no futuro é caminhar na direção no qual meu pai faz isso muito bem, e o Fred já vem fazendo isso há muito tempo. Estou tentando, na verdade, né? Não. Há pouco tempo, na verdade. Você é professor, Fred? Você é professor. Não, nada. Fred, vamos lá. Muitos conhecem o Fred da Restrito, muitos o Fred da música, outros o Fred do restaurante, outros o Fred, filho da Dona Rosa. Agora, alguns estão conhecendo o Fred, pai do Arthur, né? Vou até colocar mais luz aqui para você, para iluminar. Olha só, para vocês verem melhor esse camarada aqui. Então, nós vamos primeiro para o Fred, nos seus primeiros passos ali, empreendendo. Parece que o Fred... conta a sua história para nós, Fred. Como que começou essa coisa de empreender? Cara, na verdade, eu acho que eu nasci aí dentro do comércio, né? Sou filho de comerciante. Meu pai é comerciante, minha mãe, na verdade, ela era diretora de escola e tal, só que um certo tempo da vida, depois com a separação dos meus pais, minha mãe acabou virando comerciante também. Ela fazia moda praia, maiô, sunga, essas coisas no Tumeru para vender e tal. A gente fazia natação, competia. Então eu respirava isso, né? Respirava o comércio. E eu acho que meu dom era esse, assim. Eu acho que eu nasci para isso, né? Para comercializar, empreender. Acho que tá no sangue mesmo. Acho que cada um nasce para uma coisa, né? E acho que isso era o que me completava, tal, que me fazia bem, assim, que eu me sentia bem. Qual o nome do pai, Fred? Edilhão. Edilhão, tem uma cabeça de Edilhão mesmo. Maior que a minha, hein? Parece maior que a sua é uma briga, vocês dois são uma briga grande. Então, a mãe eu conheço, Dona Rosa, Rosa. pessoa espetacular. Minha mãe aí, pô.
O Fred é o atacante, a Dona Rosa é a goleira que cuida ali do meio de campo, do gol, para não tomar gol, que às vezes nem sempre é bom fazer. O bom é não deixar tomar também, né, Fred? Pô, eu costumo dizer que, cara, sem ela eu não tinha chego nem metade de onde eu cheguei, assim. Por muitas vezes eu não sabia nem senha do banco, não sabia nada, assim, minha estrutura, a questão documental, papelada, de tudo que eu vinha fazendo, eu sempre largava na mão da minha mãe, que eu sabia que estava em boas mãos. E quando você tem uma pessoa de extrema confiança como a, a sua própria mãe, a minha mãe, né, dava total segurança e liberdade para você ir cada vez mais à frente. Você dava um passo, você conquistava tal coisa, você poderia largar na mão dela, que você sabia que estava seguro para você ir para um próximo passo. Isso acho que foi uma das minhas grandes qualidades assim do meu time restrito. Aí era minha mãe segurando sempre as pontas, assim, do pé no chão e tal, porque mãe, né, cara, ela tinha sempre medo dos meus voos, assim, porque eu sempre quis ser muito ousado, eu já errei pra caramba, tipo, já fiz cada negócio que eu falava, cara, como eu tive coragem de fazer isso. Que viram até chacota hoje em dia, mas ela, com certeza, boa parte das que eu não fiz foi porque ela falou, não, isso não, pelo amor de Deus. Porque quando a gente é jovem e tal, a gente quer mesmo arriscar, quer fazer de tudo e tal. E ela foi um pouco daquele freio do lado bom da coisa e tal. Então, muitas das coisas que a gente deixou de errar foi por causa dela. E muitas das coisas que a gente fez e tivemos muito saldo positivo, algumas coisas bacanas, foi porque ela estava lá para administrar, cuidar de papelada, essas coisas. Então, fora meus colaboradores, a galera que trabalhou comigo, que trabalha comigo aí e tal, que também são grandes responsáveis aí de todas as conquistas, minha mãe com certeza aí foi uma das peças mais fundamentais aí. Fred, a sua mãe, para nós, ela é a atriz principal. E dentro aqui do nosso roteiro, a sua mãe vai ficar lá para frente. Depois vamos falar mais. Se você colocar todos os segredos da nossa Mulher Maravilha, vai perder a graça. Mas antes, pessoal, dá seu like aí, se inscreve no nosso canal, para que a plataforma possa estar viabilizando a importância desse canal e entregar para mais pessoas. Mas eu sei que quem é empreendedor, gostaria que você prestasse atenção na história agora do começo desse camarada, porque é bem interessante. Como que você ganhou o primeiro dinheirinho para poder fazer o primeiro investimento, Fred? Conta essa história para nós, por gentileza. Cara, na verdade, eu nunca tive frescura de trabalho. Trabalhei na feira, já trabalhei de entregador de sorvete na Cascão. Trabalhei no estacionamento, na época na praia tinha aqueles Zona Azul, para tu ver como o empreendimento estava no sangue mesmo. Eu tinha uma amiga de escola, a Rafa Caruso, puta, minha irmãzona. Gosto muito dela. Até mandar um beijo pra Rafa. E aí eu tava... Rafa Caruso? A Rafaela Caruso e tal. Ela trabalhava na prefeitura e tal, os parentes dela, o Renato Caruso e tal. Deus o tenha. E na época tinha os jovens aprendizes que ficavam naquela Zona Azul, né, nos estacionamentos da praia, vendendo cartãozinho, que era R$2 e tal na época. E ela me arrumou pra fazer uns trabalhinhos lá, colocando cartão nos carros de final de semana. E eu lembro como se fosse hoje. Aí passou uma marca daqueles negócios de papelão, colocava no vidro para não esquentar dentro do carro. O cara, pô, se eu deixar umas caixas disso aqui contigo, você distribui para mim. Eu olhei para um negócio, falei, putz, os caras tudo com carro fervendo. Deixa tudo que tu tem que eu vou entregar para tu. Todo o carro que lá eu vendi o cartão e já vendi o negócio R$5. Eu lembro que em 2 dias eu juntei o dinheiro para dar entrada na minha motinha, cara. Porque... Então eu sempre vi o negócio, vi a oportunidade. Então, tipo, eu consegui distribuir todos os negócios, o cara passou na praia, ficou feliz da vida, que viu todos os carros com o negócio no painel. Ninguém ficou com o carro quentinho dentro. Isso com quantos anos, Fred? Eu tinha 13 anos, 14 anos. 13 anos. E na feira? Foi, acho que quase a mesma época aí da feira. Aí depois eu trabalhei na Cascão um pouco. E aí até com 18 anos eu prestei concurso para polícia, porque eu tenho um tio que é policial militar reformado. E era meu sonho ser polícia, porque eu via... Antes de você contar a história de ser polícia, na feira você trabalhava com o quê? Legumes. Legumes? E além de vender na barraca, também ia fazer compra? Não, na verdade não. Eu comecei a montar e depois eu... Acordava cedo? Fui liberado para só ficar vendendo e tal pelo cara, porque eu não queria montar barraca, era meio preguiçoso, não era pra mim não ficar carregando peso. Acordava cedo, Frederico? Pô, cedão, era 4, 5 horas da manhã, cara. Isso aí não tinha jeito. E aí a venda
Começava às 6, 7 da manhã e tal. E aí resolveu seguir os passos do tio. E daí com 18 anos eu, vi o salário do polícia na época era R$ 2.000, pô, caraca, meu tio é quase rico, cara, R$ 2.000. Era dinheiro pra caramba, tal, o salário de soldado na PM. Falar, caraca, como que meu tio não tem cara, não tem nada com 2.000 salários? E aí eu queria ser polícia tal, que eu achava legal, fardado e tal. E aí prestei concurso, passei. Fui um dos únicos que acertei todas as perguntas de matemática até tal. E aí eu fiquei com 30, 40 dias de escolinha, eu peguei, fui desligado, porque eu não tinha reservista, né? Eu não tinha acabado todo o processo do quartel. Foi um erro até da polícia, na verdade, aceitar as inscrições. Sim. Eu, mais uns 30 pessoas aí que passaram, já tinham ingressado na escolinha, tiveram que ser desligados. E aí, como já tinha 30, 40 dias de escolinha, a gente acabou recebendo esses 30, 40 dias. E aí, esse dinheiro dos 30, 40 dias, eu lembro como se fosse hoje, R$ 520 nós recebemos. R$ 520. Eu peguei e fui para São Paulo comprar roupa. Aí eu comprei tudo mais ou menos no meu tamanho, né? Pensando em vender, mas se não desse certo, eu falei, pô, não deu certo, pelo menos eu uso. Fui para São Paulo, quando eu cheguei, eu já vendi tudo. Aí eu falei, opa, voltei para São Paulo. Vendi tudo no dia seguinte. Eu falei, opa, agora não vou parar mais. Aí eu fui embora. Aí eu desmontei meu quarto todinho, minhas irmãs ficaram sem cama, eu fiquei sem cama, os colchões tudo levantado assim atrás da porta, vendendo. Eu lembro que em menos de 3 meses eu já estava montando minha primeira lojinha. Tá, R$ 520. Você foi lá e fez investimento em roupa. A que você acha que se deve você ter essa... Porque um outro garoto na sua idade ia gastar, ia passear, você pegar o dinheiro, comprar coisas para buscar revender, para poder tá multiplicando o seu dinheiro. E você acha que isso vem da sua mãe, de você ter visto ela vender aqueles banhos no clube? Na verdade, eu via muito assim de perto o sofrimento da minha mãe, né? Que nós éramos em três filhos, né? Eu e minhas 2 irmãs, minha irmã mais velha já estava fora, já tinha passado em faculdade pública, ela estava estudando engenharia. Minha outra irmã também estava fazendo curso fora, então assim, era pesado tal, a gente sozinho e tal. E eu queria tentar ajudar minha mãe, queria tentar vencer na vida e eu queria mostrar pro meu pai que eu era capaz, então eu mergulhei, sabe? Tipo, enquanto meus amigos queriam sair, eu vi a oportunidade e mergulhei. Eu acho que eu acreditei desde novo que a oportunidade poderia não bater uma segunda vez, entendeu? Então quando começou a dar certo, eu não parei. Então, Fred, Eu segui. vamos contar para esse pessoal aí que está... O R$ 520 era um salário mínimo da época, correto? Na verdade o salário era uns 400 e pouquinho, como deu 40 dias, né? Deu um pouquinho a mais de um salário. Então tá, você... Era 450 e eu recebi 520. Então você que tem um salário mínimo, 2 salários mínimos aí hoje na mão, que recebeu a rescisão e quer empreender. Daí ele pegou o dinheirinho, subiu para São Paulo, fez investimento em roupas, que mais ou menos na sua numeração, com pessoas que você tinha identidade, veio, fez a primeira venda, depois volta. Eu não parei mais, todo dia eu ia comprar, vendia, comprava. Pegava ônibus aqui, subia para São Paulo? No começo, na verdade, eu ia tem várias peruas aqui regionais que fazem esse trabalho, né? A família da Bage lá, que acabou até sendo meu parente futuramente aí, meu tio que é polícia, casou com uma das irmãs do Sérgio. E eles fazem esse trabalho de levar as pessoas, os sacoleiros, né, que chamam, para Brás, José Paulino. Então você era 25 sacoleiro? de março. Sim, eu comecei sacoleiro. E eu ia com ele lá e eles largavam lá no Brás, marcavam o horário de saída, a galera comprava durante o dia e tá horário, todo mundo ia embora. E você estima, Fred, você fez investimento de R$ 520. Você lembra quanto te retornou na... Cara, assim, na verdade, a questão do retorno eu nem via, porque quando você é sacoleiro, uma boa parte você vende à vista e uma boa parte você... A longo prazo, né? Exato. Então fiado, é o famoso fiado. O famoso fiado. Então toda a grana que entrava, eu reinvestia. Por isso que eu ia com mais frequência. Então eu fui ampliando o meu estoque. Tanto é que quando eu fui montar minha primeira loja, depois de uns 3 meses eu já tinha uma motinha, já tinha comprado uma motinha. E eu já estava fechando o negócio para montar minha primeira lojinha, que foi um boxzinho na Antônio Emerick. Eu lembro como se fosse hoje que eu tinha R$ 500 só para dar de entrada. Eu não tinha nem o dinheiro todo, que era 1.500 o aluguel. Eu prometi pro cara, vou te dar 500 com 5 dias, 10 dias de loja, eu já te pago o restante e tal. E o cara não queria deixar, ele queria me dar um box do fundo, tava, não, só quero se for da frente. Aí o seu Ali, até hoje eu lembro, tal, o Ali foi, putz,
acreditou em mim aí, como outras pessoas acreditaram, né, no caminho, me deram a oportunidade. E ele me permitiu, eu sei que... Ele era o dono do box? Ele era o dono do shopping, né, que foi um shopping com mais de 80 lojas. E aí ele me deu a oportunidade de ter a primeira lojinha na frente, assim, e tal. Eu lembro que o primeiro final de ano, isso foi julho para agosto, primeiro final de ano... Que ano isso, Fred? Foi 2002, 2003, mais ou menos. Eu acho que ele se arrependeu depois de me dar a frente, que o primeiro final de ano a minha loja fechou o shopping todinho, a porta assim, ó, de tanta gente que tinha, cara. Eu tenho até vídeos, fotos, imagem ainda. Tem bastante arquivo aí disso aí. E o que se devia a sua loja estar bombando, a loja de um garoto que supostamente não tinha experiência dos lojistas, né? O que é? Você panfletava? O que era? Você fazia diferente? Eu acredito que a questão de ser eu vendia para o público da minha faixa etária, para a galera que falava a mesma língua e tal. E eu acho que eu vim um pouco diferente do que existia na cidade. Nós tínhamos já lojas como a Hutless, Beco, Havaí, Steel, que vendiam surfwear, hip hop e tal. E eu vinha na linha mais pagodeira, assim, aquele teu estilo, que tudo ditou moda. Bermuda jeans, calça jeans. Calça bag, na verdade. Camisa de botão e tal. Então, era uma roupa que só encontrava em lojas de grife e tal, essas coisas. Eu vim nessa moda mais um pouco mais popular, com preço mais popular. Foi um nicho do mercado que... Se enxergou? Deu muito certo, assim, a gente arrebentou mesmo. Então, acho que o sucesso da loja foi uma mistura. E eu me envolvi no entretenimento, nos shows, na época, ou algo mais, através do Rodrigo, um rapaz que inclusive também veio a falecer e tal. Ele foi comprar roupa conosco, e aí ele falou que ele era da banda e tal. E aí eu fui assistir, gostei, a gente fez uma parceria, começou a divulgar a loja, porque eu dava desconto para eles pegar roupa na loja e tal. E aí o grupo foi ficando popular e eles falavam da loja e foi popularizando a loja. E eles foram um grupo que tocaram em todas as casas noturnas aqui da região. E acabou ficando muito popular, assim, né? Tipo, virou uma referência da cidade pra galera da noite. Assim. Eles tinham desconto na aquisição das roupas, não eram patrocinadas pela loja. Então, era um patrocínio, né? Porque eles não pagavam o preço normal da loja. Eles tinham um percentual bacana de desconto. Fora algumas parcerias assim que a gente fazia, até realização de eventos e tal. Eu lembro que eu fiz um evento da loja, que foi a festa restrito, a gente chamava, que era cerveja grátis até as 4 da manhã. Essa festa, vixe, lotou a Praça Barão inteira ali, a Praça do Tumeru ali, Barão não, a Praça do Correio inteira ali, lotamos uma quadra com mais de 3 mil pessoas. Era loucura mesmo, cerveja grátis até as 4 da manhã, o povo se acabava mesmo, cara. Então a gente fez alguns eventos em parceria. A gente conseguiu unir as duas coisas, o entretenimento com a moda, sabe? Tipo, uma coisa ajudou bastante a outra. Dava referência para eles também, por eles, caramba, é um grupo que é patrocinado, tá? Porque ninguém sabia a negociação que tinha, né? Sim. E para a loja dava um respaldo porque toda noite eles estavam divulgando o nosso... Dentro da realidade da época, você conseguia aumentar o seu alcance, né? Porque na época já tinha internet e tudo mais, só que ninguém trabalhava. Não tinha nem Orkut na época, no começo aí, cara. E ainda estava engatinhando as coisas, né? Você não tinha... Era Nextel. Na época era rádio e tal. Então, a gente vê que a evolução está constante. Era no 1 a 1, né? Não tinha aquela escala, né? Não tinha, cara. A divulgação era papel nas paredes. Eu lembro que essas festas eu saía na madrugada, cheio de cola, aqueles baldes de cola no carro e tal, com maisena, tava colando nos postes e tal. Eu sujei muita cidade mesmo. Peço desculpa até. Então você, além de organizar, você também ia lá? Executar, montar bar. Pô, tem o Digo, o Rodrigo, que trabalhou comigo, o Cambuí, meu irmãozão, até falei com ele. Ele hoje ele foi um dos meus maiores braços aí da loja de roupa. Trabalhou comigo também no evento. Trabalhou comigo agora na última reforma que a gente fez da Restrito, que a gente colocou estúdio de tatuagem, colocou barbearia. E ele virou barbeiro dentro da loja. Hoje ele tem a barbearia dele, ele vende roupas com a esposa dele, está vendendo até marmitas fit e tal.
legal que você vê que eu, Inspirou graças a outras Deus, pessoas. inspirei e, não digo inspirei, como também, assim, a vida do Digo mesmo é um que mudou, assim, o Digo era um cara que era outra vertente, assim, ele era um cara que curtia funk e tal, não sei o que, depois que ele veio pra loja, cara, hoje ele é um cara, putz, que se cuida, treina tal, cuida da saúde, tem uma família linda, tem a filha, tem a esposa, Qual o nome dele? Rodrigo Cambuí. Rodrigo Cambuí. Cara, Depois de marcar o Instagram do Rodrigo Cambuí. O cara é um fenômeno. Segundo o Fred, é Casey. Casey é convidado aqui do Isso nosso aí. podcast. Ele mora aqui na Praia Grande também. Mora na Praia Grande, Mora, tem a mas filhinha. tem a barbearia dele lá em São Vicente. Cara fantástico. Ele, Gilberto, o Alexandre, a galera toda que trabalhou, o Fabrício, que trabalha comigo até hoje. Ele tá uns 10 anos já comigo aí, Fabrício. Ah, que beleza, Fred. Então, você só deu umas pinceladas, mas o que ficou perceptível aí, Fred, essa coisa de ajudar as pessoas. Se ajudando as pessoas, natural. É uma roda perpetuar, gigante, né? é isso aí. Você acaba otimizando o tempo de duração do negócio da pessoa. Se você vai ajudar as pessoas, é muito importante. Fred, falei dos 2 salários mínimos, das pessoas que tinham os 2 salários mínimos, não sabiam o que fazer. Daí o camarada está com o dinheiro lá, eu tenho os 2 salários mínimos, mas eu não tenho como me locomover. Você pegou a perua. Mas e aquele camarada que não tem condições de pegar a perua e tem a sua motinha? Conta pro pessoal da sua história de subir com a sua vizinha, de voltar com roupa na frente, roupa atrás, de ser parado pela polícia rodoviária. Na real, assim, a informalidade, né, como nós dissemos, é a questão do sacoleiro. Você está começando, então é um negócio bem. Às vezes você tinha, na época, era um pouco mais aberto, assim. Hoje, para você comprar, talvez em grandes marcas, alguma coisa, talvez tenha que ter um CNPJ e tal. Antigamente tinha, mas ainda tinha, abrir exceção, porque tinham muitos sacoleiros sem empresa e tal. Então, eu ia para São Paulo, no começo trazia uma sacolinha e tal, e foi crescendo. E na questão da motoca, que nem você falou aí da bizinha, pô, até dormi na moto um dia vindo de São Paulo, tem até marcas, e o logotipo da Restrito, para quem não sabe, a galera não sabe, é uma mãozinha por causa da minha mão, né? Porque eu sofri um acidente de moto, que eu cortei a mão, os dedos não ficam mais reto, tudo torto. Eu vindo de São Paulo, porque como eu disse, quando eu comecei a vender e dar certo, eu peguei e mergulhei mesmo. Então era todo dia, eu ficava vendendo até 1, 2 da manhã, era 5 horas da manhã, eu já estava indo para São Paulo para comprar mais mercadoria. A um certo dia o corpo não aguentou, eu dormi na moto, quando eu acordei eu estava indo na Guarda-Reio, logo quando inaugurou a Imigrantes Nova. Tem a marca até hoje lá, tá? A marca do guidão da moto que eu fui ralando na Guarda-Reio. Então eu vinha com a bis chapado de roupa assim na frente, sentado em sacola amarrada atrás. Um dia até um guarda me parou e falou, cara, tu é doido, cara, o que tu tá fazendo e tal. Aí ele viu lá, eu tava com o documento tudo certinho e tal, ele falou, cara, eu não vou ter coragem de te multar porque eu tô vendo que tá trabalhando e tal, mas eu vou chamar o guincho, vou pedir pro guincho te deixar lá embaixo só, putz, não faz mais isso e tal, que você pega um cara mais... O cara foi consciente, falou, caralho, pô, legal, viu o molecão, né, tal, devia ter 19 anos trabalhando, mostrei as notas das mercadorias, tudo, e não guinchou, não deu multa nada, e pediu só pro cara me levar até lá embaixo da Imigrantes. Então é isso, eu acho que a questão de se eu colocar a dificuldade maior do que a solução é o que às vezes faz você não progredir, né? Acho que você acreditar, às vezes você não tendo grandes ferramentas, grandes condições, mas a vontade de vencer é muito, às vezes até muito melhor e muito maior do que o talento. Você vê aí várias pessoas cheias de talento que não têm a vontade e tal. Eu vejo aí até na questão do futebol, que eu gosto muito mesmo, eu sou viciado em futebol. Eu vejo o Cristiano Ronaldo como um cara que, putz, ele não tem, no meu ponto de vista, não tem aquele talento todo. Você vê que não é um cara que... É disciplinado. Mas é um cara disciplinado, é um cara obcecado em vencer, um cara dedicado. Então você vê que tinham muitas pessoas assim, muito mais técnicas, com dom muito mais apurado aí, dom divino aí, por Deus, o da bola. Só que o Cristiano, com a vontade, a dedicação do cara, não teve. O cara até 37 anos hoje está reinando. Ele é de referência. É raro ter um atleta
de 37 anos em alto nível como ele ainda atua, sabe? Então eu costumo dizer que a vontade, ela supera vários obstáculos, aí, vários desafios, né, cara? Faz você ir muito mais longe. E era o que eu tinha no começo. Que nem nós estávamos falando no começo da conversa, a questão de as atualizações, as coisas que vêm acontecendo. Hoje, você não precisa ter necessariamente a compra e venda de um produto. A gente está vendo aí várias coisas acontecendo, as grandes ferramentas aí de internet, como iFood, Uber e tal. Os caras acertaram um negócio milionário aí que eles só intermediam. O cara do Uber não tem um carro, o cara do iFood não tem um restaurante. Ele ganha horrores com o restaurante dos outros, entendeu? Então, são coisas que estão acontecendo para a galera ficar antenado. Você não precisa, às vezes, ter a grana para começar um negócio. Você pode juntar as ideias, juntar as coisas, né, cara? Já vou explorar mais esse assunto, Fred, porque disso aí você manja bem e eu quero colocar você contra a parede em duas... Eu vou pedir para parar e gravar, que senão vai acabar. E duas situações. O Frederico está gravando aqui na live dele particular. E fala o canal aí pra galera. Antes que vai ao nosso canal aí da André Costa do Sol, tá? Esse vídeo vai... Esse rostinho bonito. Rostinho bonito aqui, de pessoas diferentes. Bonito eu nunca fui, sempre fui diferente, Frederico. Então vai mais pra frente. Olá. Fred, deixa eu falar o seguinte pra você, antes da gente explorar essa questão das intermediações. Quando você sofreu o acidente, que você já estava trazendo um certo volume de roupas e tal, é sabido que você já tinha carro na época, correto? Já tinha carro na época, né, Fred? Você já tinha carro? Quando você sofreu o acidente. Não, da motoca... acho que já estava com carro, já estava com carrinho. O Boff Móvel, que minha irmã chamava, que era um golzinho quadrado, que a placa era Boff. Boff Móvel? Aí minha irmã me zoava muito. Será que você não exagerou na contenção de cursos? E até que depois, porque Deus não marca ninguém à toa. Tanto é que depois te trouxe uma marca aí no dedo, né, para ficar, até para quando alguém falar da sua história, tá aqui a história. Você acha que faltou a inteligência momentânea naquele momento? Peraí, essa coisa aqui não compensa economizar aqui, porque... Cara, na verdade eu acho que não mesmo. Eu acho que eu deveria ter um pouco mais de cautela na questão de dosar um pouco melhor meus horários e descansar melhor. Porque o Brás era uma loucura, cara. Hoje as marcas, eles vão atrás dos lojistas, tem representante mais presente nas lojas, mas naquela época o Brás era muito cheio. E, por exemplo, eu tinha que comprar em 6, 7 empresas no mesmo dia. Então com a motoquinha eu ia comprando, tal, você otimizava. Deixava lá, depois eu vinha com a motinha pegando tudo. Se eu fizesse de carro eu não ia conseguir comprar tudo. Então a moto era um facilitador. Mas na questão de levar, eu poderia talvez pegar, deixar com esse rapaz que fazia o trabalho das vans e ele trazer para mim. Só que eu tinha aquele negócio, já queria chegar lá, já descer, já vendendo, já, sabe, tipo, eu tava num gás, né? E você acaba realmente ficando um pouco cego, né? Você perde um pouco quando você está dentro da situação, é a mesma coisa que quando você tá, eu comparo tudo com futebol, né? Você tá vendo um jogo lá, você fala pro cara, pô, toca do lado, cara. Você tá vendo na TV, com ar-condicionado, pipoca e tal. Só o cara toca aqui do lado. O cara que tá ali com a bola, acabou de receber a bola, ele não tá com a mesma visão que você tá, ele não tá com a mesma adrenalina. Então é a mesma coisa, quando você tá vivendo a situação, você não consegue... Você está dentro do negócio, você está olhando para frente. Claro que com a experiência, com o tempo, você vai tendo uma postura um pouco melhor, vai sendo um pouco mais cauteloso. Mas na velocidade que eu vinha, em 6 meses eu já estava com a primeira loja, com o meu primeiro carrinho, minha primeira moto. Tudo aconteceu muito rápido, sabe? Então eu não queria, eu estava vendo que eu ia conseguir realizar os sonhos da minha mãe. E a dona Rosa já estava ajudando você nessa época? Em paralelo já estava, porque ela continuou costurando, só que ela via a movimentação na minha casa, tipo, cada vez mais o estoque aumentando, cada vez as coisas aumentando mais. Pô, lembro como se fosse hoje o primeiro Natal em casa, tipo, dia 24, 11 e pouco, meia-noite, eu tava vendendo roupa. Entendeu? Tipo, eu não tinha nem tomado banho, trocado para viver a ceia de Natal em casa. Então, você perde mesmo. Só que eu tinha aquele objetivo, eu queria ter uma vida melhor. E, pô, enquanto eu não consegui
dar uma casa pra minha mãe, eu não desacelerei, sabe? Tipo, era um dos meus primeiros objetivos, assim. Tentar dar não uma casa, porque minha mãe tinha a casa, assim, de herança dos pais dela e tal, mas tentar dar uma situação melhor, principalmente porque eu fiz um evento no qual eu tive a infelicidade aí de minha irmã levar um tiro na porta de casa. Foram tentar assaltar, pensando que ela estava com dinheiro, alguma coisa, e ela estava com meu tio, que era a polícia, e os caras pegaram e deram um tiro na minha irmã. Então eu falei, cara, eu tenho que tirar minha mãe daí. E aí eu consegui dar um apartamento para minha mãe, num lugar melhor, tal, que hoje ela não quer sair de lá por nada, ela ama aquele lugar, ali no Tararé. E, cara, quando você tem alguma coisa na cabeça, você vê que você tem como alcançar, que você está no caminho de alcançar, é difícil frear, cara, é muito difícil. Sim. Eu tô fazendo até um negócio agora, tô vendendo uma coisinha que eu tenho, que, pô, cara, Tem sentimento. Cara, tem sentimento. Eu não queria vender, era um negócio que é bacana pra mim e tal. Só que aí minha mãe falou, pô, filho, vende essa coisa e tal, porque não tá no seu nome, precisa vender já, você não precisa mais disso e tal. E eu falei, vou ver. Aí eu comentei, aí apareceu um comprador. O comprador é o cara e a mulher, o cara deve ter uns 20 anos, 22 anos. E o cara, putz, me pegou quando ele falou, pô, a gente começou assim, eu era funcionário assim, fui indo. O cara falou, pô, consegui comprar minha casinha. Aí o cara veio, pô, tô com o dinheirinho guardado lá. Eu falei, tá, mas aí como você vai fazer pra transferir? Não vou transferir, tá debaixo do meu colchão, cara. Então, Aí você se viu nele. caraca, arrepiou na hora. Daí eu falei, puta, eu tenho que vender pra esse cara, tenho que ajudar ele a... Porque é isso, eu não vou ser o Fred que faz os melhores shows, os maiores shows pra sempre. Eu não vou ser o cara que vai ser o que vai ter a melhor roupa. Não, na roupa, por exemplo, eu já passei. Hoje é restrito, quem toca é meu primo, tal, eu cedi pra ele tá tocando. O show Ele tá tocando ou vocês têm mais pé? Cara, na verdade, ele que toca a parte toda. Só peço pra deixar o restrito lá que tá no sangue, né, cara? Você só tem a marca lá. É o nome, né? A empresa, o contrato é meu ainda, eu acompanho e tal. Mas ele que faz toda a compra, a venda, a mercadoria dele, ele que faz toda a gestão, que paga os tributos e tal. Então, como eu posso dizer, eu acho que a gente tem que saber dar passagem para os novos talentos, sabe? Sim. Às vezes você vê, a gente estava comentando aqui da questão de a galera, a linguagem nova da molecada que está vendendo imóvel e tal. A gente tem que saber se atualizar e saber abrir espaço para essas novas pessoas, que querendo ou não, eu hoje com 38, que eu me considero já um coroa praticamente aí, eu não tenho o mesmo gás da molecada de 20 que está vindo agora, É cara. que eles estão com a cabeça fresca, estão absorvendo todo esse novo e juntando. Mas eu acho que tudo no seu tempo, Fred. Eu acho que você no seu tempo, que não passou, porque você é bastante aberto para o novo. Tanto é que coisas que a gente discutia lá há 8 anos, 10 anos atrás, hoje é normal fazer. Que eu quero tocar no assunto. E como o seu filho, a minha filha, ele já vem aí, quando eu tenho problema com o equipamento, minha filha vem em 2 minutos ela resolve. É isso E eu aí. fico ali batendo a cabeça. Então, Não, meu filho mexe em TikTok, sabe que eu não sabia salvar a live aqui. Meu filho faz sair tudo com. Pô, tem 6 anos, o moleque faz tudo. Ele mexe, posta vídeo, cara, ele sabe fazer tudo. também o menino é filho de um monstro na parte empresarial e de empreendedorismo. A mãe A Marcela é foda nesses negócios aí. a Marcela é da comunicação total, né? Não sei como que ela na produção. Não, ela manja, ela sabe, vixe, Manda muito. produzir vídeo, editar, essas coisas tudo. E ele vê, né? Porque às vezes ele tá com ela, ele vê ela fazendo e tal, então ele aprende tudo. Nós somos fruto do meio, Fred. Nós, talvez por necessidade no passado, nós entramos no meio. Mas quem já está no contexto, já nasce no contexto, é fruto do meio. É fruto do meio. Fred, então vamos lá. É o Fred que tinha loja de roupa, aí o Fred fez parcerias lá com o Grupo Algo Mais, com o Anderson, com a rapaziada toda, e tinha descontos. Só que em determinado momento, o mundo empresarial da parte artística enxerga o Fred como empresário de eventos, o Fred não só para empresariar as bandas, mas também para produzir eventos. Tenta sintetizar para nós aí, Fred. Então, como eu havia dito, na verdade eu comecei a fazer eventos
com o nome da loja, com as bandas regionais, algo mais, a galera de Santos mesmo e tal. E aí, com isso, eu fui pegando gosto pelo business, né? Pelo negócio. Isso, e aí eu comecei a fazer um eventinho, outro e tal. Na época tinha a Brise, eu vendi os shows para a Brise, né? Do Algo Mais mesmo, que eu cheguei a uma época a ser empresário do Algo Mais, trabalhar eles. Coitado, fazia os caras tocarem umas 4 vezes por dia. O Anderson ficou bem magro na época. Foi uma época bacana aí do Algo Mais. Eles tocavam de segunda a segunda mesmo, todo dia tinha pagode deles. E eu vendia shows para a Brise, na época onde é hoje onde era a capital, tudo. E aí eu indo lá para receber, para tratar as coisas com eles, surgiu a oportunidade de fazer eventos no local, tal. Eu comecei a fazer, e aí eu comecei a trazer shows para fazer lá, fazendo Tumeru, fazendo os locais, foi indo. Foi conquistando meu espaço aos pouquinhos, né, cara? Mais de 15 anos aí fazendo evento, fazendo show. Até os dias de hoje. Hoje eu tô fazendo até evento em Barretos aí que... É isso aí, a galera vai ficar sabendo de primeira mão. Conta aí, Fred, por favor. Olha, acho que nós vamos estar... A live vai já estar passando Isso. próximo ao dia aí já, né? Ou bem próximo ao dia, deve ser. O Samba Barretos vai ser um dos maiores eventos de samba pagode do Brasil, né, cara? Vai estar com os maiores artistas aí do país, Menos é Mais, Belo, Pichote, Turma do Pagode, Sorriso Maroto, Dilcinho. São 3 dias de evento no Parque do Peão, um dos maiores locais da América Latina aí de evento, já muito famoso por conta dos rodeio sertanejo, né? O Parque do Peão é uma área com 2 milhões de metros quadrados, Nossa, tem muito hotel, grande. é uma estrutura gigantesca, presidido pelo Jerominho. É um clube fantástico, muito bem administrado, um local, sabe, assim, os caras têm o zelo com a plantinha. Cara, é um clima muito fora do comum, assim, de você parece que está fora do país, assim, você parece que está num... É difícil explicar. Só a galera que vai lá, que sente a energia do espaço, entende por que aquele negócio é tanto sucesso, assim, aquele rodeio lá. Barretos. De De quando a quando vai ser o evento? 21 a 23 de abril e o do sertanejo em agosto, né? Então, 21 a 23 de abril de 2022, vamos ter um dos maiores eventos do Falar, país. cara, é um grande desafio aí na minha vida aí. Acho que um dos mais, né, junto com os meus sócios, né, tem o pessoal do Parque do Peão mesmo que é sócio, o pessoal da K2D, o pessoal da Cenário, da Lion. Então, é um grupo de empresas que está fazendo esse evento aí que tem tudo para ser um grande sucesso. Um grande sucesso. E fora o evento, fora essa parte de entretenimento artístico, as pessoas vão poder ficar hospedadas? Sim, lá tem a rede hoteleira, né, tem... Ao lado, em Olímpia, tem os parques aquáticos. Já está incluso no pacote essa hospedagem? Tem pacotes disponíveis para a galera já adquirir o passeio no parque aquático de dia, o show à noite, já ficar hospedado ou no hotel do parque aquático ou no hotel do Parque do Peão. Tem várias possibilidades. Dá para acompanhar pelo site, Samba Barretos, lá no... Mas vamos lá, Fred, eu gosto de me adiantar que é para entregar mastigado para o pessoal. Eu tenho 2 meninas e uma delas é muito parecida com seu filho. Ela é 3.000 km por hora, Baigon. Então o papai e a mamãe que tem os filhos e tal. Filho ficou no parque durante o dia, à noite quer ir curtir o pagode. Na verdade nos hotéis em Olímpia, lá nos parques aquáticos, o hotel tem com monitor, tudo, tem pacotes com monitor. E tem a questão tanto dentro do parque, tem um mini zoológico também. Cara, é um entretenimento para a família completa mesmo, não é só vou lá, vou ver o show e vou embora, não. Você consegue ter entretenimento o dia inteiro, é um trabalho bem bacana lá que tem na região. Por isso que fomenta muito o turismo, assim, sabe? Porque você tem entretenimento para a família toda, não é só para as crianças, não é só para os adultos. Tem é bem vasto, assim, é para todas as idades. Fred, deixa eu fazer um apontamento. Você falou desse evento, o evento está sendo feito num novo modelo de negócio, não sei se é novo para você, mas
para o mundo, né, isso é normal no mundo afora, mas o brasileiro tem muito aquela cultura de querer ser a cabeça da sardinha, ninguém quer ser rabo do tubarão. Você acabou de dizer aqui que esse evento é fragmentado, a sua gestão, em vários empresários, em várias empresas, cada um com know-how, cada um com capital intelectual, né? Uhum. E vocês se juntaram para fazer um mega evento. Em vez de cada Exato. um fazer um evento regional na sua região, está fazendo o evento Isso no aí. local que Barretos é Dispensa referência, comentários. dispensa comentários. Banheiros com ar-condicionado, é uma estrutura camping, cara, é faraônico mesmo. Fora essa parte da inteligência de gestão, porque cada um tem uma expertise diferente, a que se atribui essa possibilidade de você estar se vendo, nem que se for de forma momentânea, não sendo dono sozinho da decisão, e as decisões têm que ser tomadas de forma Conjunto. colegiada, é por conta de estar livre, de se libertar, de só tomar conta de X coisas, a atribuição minha aqui isso, essa aqui é de fulano, para cada um não entrar no campo do outro, como que é isso para você? É Cara, novo, você já fez esse tipo de modelo de negócio? Cara, eu evito um pouco assim de fazer Parcerias? sociedade de parceria por algumas até experiências que eu tive que não foi bacana. Mas nesse caso, é, são pessoas que foram elos de ligação, né, na verdade, até para o evento acontecer. E são cases de sucesso em áreas diferentes. Então, eu acredito e acho que a expertise aí, o aprendizado que eu estou tendo também está sendo muito importante, até para agregar para o que eu faço aqui já. Porque por mais que a gente saiba e já realiza coisas bacanas aqui, e temos grandes resultados, eu acredito que quanto mais você sabe, mais você tem que saber, entendeu? Então, eu estou convivendo e estou vendo um outro lado da coisa que, assim, por ser outra região, por ser outra cultura, eu acho que você está aprendendo no dia a dia, você aprende cada vez mais coisa, porque tem a maneira deles de conduzir a coisa, tem a maneira deles de pensar, e eu tenho a minha. Então, acho que às vezes é legal para eu até repensar em algumas atitudes, em algumas coisas que eu faço. Eu acho que esse é o grande tchan da coisa. Eu costumo dizer que o dinheiro é consequência, sabe? Sim. Se for executado um belo trabalho, se for tudo direitinho, o resultado financeiro vem. Mas no caso, a experiência, o aprendizado, acho que está sendo a grande, a grande, o grande troféu da coisa aí. Tá. Então, o ganho está sendo essa expertise de estar fazendo essa parceria que, no caso para você, pode dizer que seria inédito no novo Fred, né? Exato. O Fred lá no passado É uma aula, porque querendo ou não, estou falando de pessoas experientes. Aí, o Jerominho, por exemplo, ele faz o maior evento do país. Que é, você juntar 1 milhão de pessoas aí, não é qualquer um, né, cara? Então, é um aprendizado aí muito bacana aí. Então, para quem quer empreender, Fred, eu quero levar sua mensagem, porque eu estou sem jogar confete. A gente não convive todo dia, não se fala todo dia no telefone, não almoçamos, não jantamos, mas você sabe que o carinho e o respeito a gente tem que dar valor para quem tem. Você é referência, eu já te falei isso várias vezes, você é a Pesca Confete, eu posso dizer hoje para milhares de empreendedores. Pô, legal, cara. Então eu queria levar essa mensagem porque, não sei se vocês notaram, ele acabou de dizer que não foi muito feliz numa sociedade no passado. Geralmente quando não existe essa felicidade quando alguém faz sociedade com outro, é porque alguém puxou alguém. Talvez você tinha uma pessoa que estava preparada para ser funcionária e quis deixá-la de parceira. Na verdade, assim, Funcionário é prestador de serviço, né? a parceria, assim, a sociedade é um negócio complicado, porque às vezes quando ela é bacana, é positiva e tal, acaba sendo tudo bem e tal, que você tem que dividir. Agora, quando ela é negativa, as pessoas às vezes se mostram, entendeu? Então, a ganância, a gente está vendo aí pela guerra que está passando lá. O poder, o dinheiro é o que destrói o ser humano, né, cara? As pessoas às vezes por causa do poder, por causa da grana, se perdem e tal, e esquece que tem um outro lado, né, cara? Então,
um dos problemas que eu vejo na questão da parceria é essa, porque se for algo positivo, algo bacana, de resultado sólido, alguma coisa bacana, talvez você não tenha problema, mas e se não for? E o evento, o entretenimento, ele tem esses dois lados. É uma incógnita, você pode minimizar riscos, mas você sempre vai ter a possibilidade de ser negativo, porque você tem fatores climáticos, tem fatores que nem nós passamos agora pela pandemia, você tinha que limitar ou cancelar, tem problema que você pode anunciar uma atração e ela tem um problema, pois é um ser humano, o artista pode chegar no dia e ficar doente. Tá com Covid? Exatamente, então tudo isso interfere. Eu costumo dizer que não adianta você ter uma Ivete Sangalo, um Roberto Carlos, artistas que todo mundo fala, todo mundo quer ver. Se você não tiver um local bom, uma data boa, entendeu? Se você não tiver a galera numa data que a galera tá com a grana, então é uma espinha dorsal, tem que estar tudo alinhado. Entendeu? Se você não tiver, tem uma grande possibilidade de Fred, uma coisinha fora do trilho, você pode ser... o bacana é que você é um camarada que a gente tanto pode falar com o empreendedor da roupa, do amendoim, como foi eu, como quem foi feirante, como um camarada que tem outros tipos de impedimento muito parecido com o vosso na parte cultural, artística. Então você falou uma coisa interessante. Eu sempre ouvi, desde muito pequeno, que um avião só cai quando tem sequência de 3 erros. Então, se dá a qual razão do empresário hoje pensar na possibilidade do avião cair, que no caso seria o nosso evento? Porque seria uma insanidade uma pessoa pensar no passado que um show da Ivete Sangalo, Chiclete com Banana, próprio Belo e outros artistas que têm alternância de estar em alta, de ser um fracasso. Você acha que com o advento da pandemia, fez não só você, como todo o pessoal da parte empresarial de entretenimento, pensar nessa possibilidade que hoje é mais fácil esse avião cair, no caso do evento? Hoje, na realidade, acontece até modelos de contrato e tal, até não digo no entretenimento, mas até comercial mesmo. Você vai fazer um contrato de locação hoje, as grandes empresas estão colocando cláusulas de, se acontecer alguma pandemia, algo do tipo... Previsibilidade, hoje é isso, previsível, né? Exatamente. Então, é uma situação nova que mudou o mundo mesmo, sabe? A galera está se precavendo com tudo. E no mundo artístico foi igual, assim, sabe? Porque, primeiro que você perdeu os parâmetros de valor, né? A galera pensava que com a volta da pandemia os eventos iam lotando. E não foi muito assim, porque do mesmo jeito que a galera tinha esse... caramba, muita gente querendo, cara, quero ir pro show logo, quero ir pro show. Tem muita gente ainda não vão pro show porque, meu pai em casa, a minha avó, tem muita gente consciente ainda que fala, não vou carregar esse fardo. Então, não foi tudo isso, sabe? E mesmo o artista, ele veio com os preços lá na altura. O ingresso que era 20, hoje tem que ser 40, 50. Então, teve uma mudança. E o público também, que era consumidor do ingresso pista, hoje o público quer o camarote, o cara quer um negócio mais, até o cara com uma baixa renda e tal, ele às vezes gasta o salário dele todo, mas ele quer estar num lugarzinho melhor e tal. Então as coisas vão modernizando, sabe? É muito engraçado. É gozado, Fred, que você falando, e você vive o dia a dia, quando começa a pandemia, você está terminando eventos que foram sucesso em São Vicente, e eu te admiro por conta disso. Daí a pessoa, mas André, tem empresa X fazendo X lugar. Eu falei, cara, mas lá é assim, assim, sabe? Esse evento aqui, no caso da Litoral Festival, né? Isso. O desenho é todo deles, é tudo risco da iniciativa privada. É diferente, assim, eu posso dizer que a proposta de São Vicente para Praia Grande não tem como ser comparado, assim, sabe? São Vicente era um evento todo bancado pelo evento, é um evento privado, é um evento no qual a atração, todas as despesas são feitas através do evento mesmo. Praia Grande não, é um modelo que até não consigo entender como a cidade se permite um negócio desse. Eles pagam a atração, eles pagam a estrutura, eles pagam tudo, a empresa ganhadora só faz a gestão do negócio e leva todo o dinheiro. É um negócio meio esquisito, mas até aí é o sonho de qualquer empresa, né?
Tem um negócio, você começar um negócio, tem da mercadoria paga e tal, só vender e pegar o dinheiro para você. É um negócio estranho até, mas bacana, porque acaba conseguindo fazer uma baita entrega, porque você já começa um negócio que, como eu disse no começo, o evento ele é um risco, né, cara? É um negócio que você pode acontecer do fator climático, pode acontecer diversas situações que pode prejudicar o evento. E nesse caso você já começa um evento tendo o pé no chão, tendo a segurança que tá tudo certo, tá tudo pago, dando gente, tem dinheiro. Então, Os eventos aqui na Praia Grande, eu como Praia Grandense, Fred, eu posso dizer o seguinte, esse aqui no caso a prefeitura participa, não sei o modelo do negócio, não entendo do contrato, eu sei que existem outras entregas na praia, não sei se é condicionado e tal, só que... a licitação, na verdade, ela engloba todo esse processo, né? Tá, Desde das arenas, né, da praia e tal, como a arena de shows e tal. A prefeitura arca com todo esse custo, né? Na verdade, a empresa ela faz praticamente só a gestão. E ela tem algumas contrapartidas que a empresa tem que dar dessa arrecadação. Por exemplo, no caso dos shows, a parte da receita de pista, que como eu disse há poucos é a menor receita, ela acaba voltando parte para a prefeitura. Aí não volta nem um décimo do que a prefeitura gasta, entendeu? E acaba na gestão também tendo que dar alguns shows de pequeno porte dentro dos bairros, entendeu? tá. Mas a arrecadação de patrocínios, a arrecadação com setores camarote, setores front stage, mais próximo ao palco, essas coisas, é tudo da empresa ganhadora e tal. Tá. Por isso que tem uma certa, assim, é um modelo de licitação que desperta o interesse de diversas empresas, mas a licitação aqui é meio às escondidas, né? Tanto é que tem mais de 10 anos e que é a mesma empresa que faz. Mais de 10 anos não, tivemos a pandemia, deve ter uns 5 anos que é a mesma empresa que faz aí, né? Tá, tá. Mas eu penso o seguinte, eu como pré-grandense, o meu sentimento no verão, o astro-rei nosso aqui é o sol. Eu acho bacana lá onde é feito o evento. Até gostaria que esses eventos fossem maximizados e feitos agora, quando acabar o sol na época de baixa. Porque nós temos aqui uma particularidade diferente. Nós temos aqui hoje mais de 100 mil imóveis veranistas. Então, de qualquer maneira, tudo que você fizer aqui no verão vai, porque é a época que o pessoal tem condições de estar desfrutando. Mas na época de baixa, eu percebo a nossa cidade, não só a cidade, como a região. A disparidade é muito grande, né? Então, eu penso até de repente, algo de vocês pensar, vocês que estão nesse meio, sugerir para os secretários de cultura das cidades, da região, de repente maximizar na época de baixa, que de repente é até mais fácil de você trazer o artista e os melhores por valores mais acessíveis, e você também não gera caos na cidade, porque eu, como pré-grandense, dependendo do evento ali onde é feito um local estratégico, você tinha terminal rodoviária, logo na saída da cidade, mas nós já temos um problema aqui do impacto de tráfego viário, de impacto que nós temos aí de muita gente na cidade, a questão de segurança, pessoal de saúde, pronta resposta na parte de ambulâncias, está tudo fragmentado na cidade toda, porque está acontecendo evento lá, mas não deixa de acontecer um acidente, Isso de abrigar num lugar e outro, né? eu acredito, o que eu falo é só nessa questão. Eu amo o que eu faço, amo entretenimento, eu acho que é importante. A galera tem que ter, como eu havia dito no começo, antes da gente começar o podcast aqui, a vida do ser humano eu acredito que é um equilíbrio, né? E não adianta você estar, cara, legal no seu trabalho e você não tá legal com a sua família. Você tá legal na sua família, só que você não tá bem de saúde e tal. E eu acredito que a prefeitura, a cidade em si, hoje a Praia Grande aí desponta aí como uma das cidades mais em ascensão aí do litoral, se não do Brasil até, cara. A Praia Grande tem sido um case de sucesso aí de gestão e tal. Só que eu acho que peca um pouco nisso, porque é uma grana muito alta colocada no entretenimento do show, acho que sem necessidade, porque dá público para se autossustentar, na questão de que poderia estar revertendo essa grana para a saúde, que a gente sabe que toda cidade tem a sua dificuldade de saúde, né? Eu acho que por que não melhorar a saúde do que... Você não precisa deixar de ter o entretenimento, sabe? Você poderia tornar público, tornar um negócio melhor e talvez
ter os dois, entendeu? Ter um negócio um pouco melhor, né, na questão da saúde. Só isso, mas os shows, a entrega dos shows é fantástica, é tudo muito bom aí, muito bacana. Só acho que a cidade tem que estar em equilíbrio, não adianta estar, perdão, a praia bonita, tudo legal, e pô, na rua de trás aqui tá tendo um monte de roubo de carro. Então acho que você consegue tentar equalizar um pouco melhor a coisa aí. Hoje essa questão que você pontuou do evento, no caso, é até algo de estar se pensando, e fica aí também, até para você mesmo, época de inverno, de estar sugerindo, de estar fazendo shows aqui, até no próprio local onde o pessoal faz, e de repente dar uma contrapartida para a cidade, do que você estava falando, eu não sei a viabilidade jurídica disso, porque quando se trata de órgão público, existe várias amarras, né? Isso aí precisa ser contemplado no processo licitatório, mas isso é algo de pensar. Mas a questão de segurança, Fred, você, por mais que sinta também para Grandense, não vive a cidade dia a dia, mas tem negócio aqui também, a cidade melhorou muito. Porque a molecada não quer queimar a cara. Até na primeira, segunda, hoje com essas câmeras para tudo quanto é lado, a molecada melhorou muito. E essas pessoas que eram veranistas aqui no passado, alguns viraram moradores. Com o advento da pandemia, eles querem unir o útil ao agradável. Eles pagam IPTU aqui, o condomínio, e querem gozar da praia. Então, o pessoal aqui eu já falei aqui em outras entrevistas, que o pré-grandense ele é meio nacionalista. Isso já melhorou muito. Mas fica aí o convite para o Fred ou para o secretário de Cultura de Praia Grande e de outras cidades, de repente fazer o convite e desenhar novos modelos de negócio. Que na verdade, como eu disse, aí tem que ser parte da prefeitura mesmo, aí colocar no calendário e tal, porque toda a parte de entretenimento eles têm essa parceria com a devida empresa e tal, que até executa um belo trabalho e tal, faz aí uma entrega bacana, mas talvez o lado da prefeitura em si, eles deveriam tentar enxergar assim a questão de custos mesmo, de tentar viabilizar. Talvez quando se torna um pouco mais público as licitações, os chamamentos e tal, você acaba vendo as possibilidades de você ter um custo menor e você conseguir distribuir melhor a verba, né, cara? Tem várias situações aí que poderiam ser contempladas como na área de saúde, esporte, fomentar esporte, ter novos talentos e tal, porque você não vê mais que nem antigamente surgindo. Eu vejo pelo meu filho mesmo um telefone o dia inteiro e tal, e no lado periférico e tal, tem vários moleques que, sabe, tipo, que a brincadeira deles ainda é o jogar bola, o taco e tal, o esporte tá morrendo. Você vê que cada vez menos o Brasil vai ficando cada vez mais para trás. O futebol, que era todo o campeonato começava, o Brasil era o líder aí do negócio, né, cara? Então, acho que fomentar isso e tal é para se pensar, sabe? Tá, eu posso te dizer o seguinte, que quem está na parte política, às vezes nem sempre tem o dia a dia tal, o dia a dia, nada supera o dia a dia. Você além de ter o dia a dia, Fred, você sempre esteve muito à frente do seu tempo. Porque eu posso até me comparar, quem sou eu para querer me comparar contigo, mas algumas coisas das histórias batem, mas eu costumo dizer que eu sempre fui o bobo nas mesas que eu sentei. E você também tem esse privilégio. Inclusive agora está consagrando nesse evento que vocês vão fazer em abril, a gente é sempre o bobo da mesa. Mas agora eu quero que o Fred, que deu dicas aqui para alguns empreendedores, que inspira várias pessoas. Fred, os negócios mudaram muito. Nós queríamos empreender no passado, você montou loja, pagava imposto, subia, descia, quebrou o dedo, ficou com marca na mão. Deus não marca ninguém de bobeira. Só que quem está chegando agora está vendo que hoje tem muita coisa de entrega, você é impactado o tempo todo por falsas propagandas na internet, mas uma coisa ficou bem clara hoje para as pessoas. Liberdade geográfica, que é você trabalhar com o seu celular, de onde você estiver, e você não ter esse compromisso de relação direto com o imposto, contra vários trabalhadores. Antigamente, para você escalar, você tinha que montar uma indústria, ter vários funcionários. Um dia que você tivesse um problema, sonhar com uma pandemia dessa, você quebrava, perdia o patrimônio seu, da sua família e das gerações futuras. Hoje as relações são de meio. E eu fiquei sabendo que você anda fazendo algumas coisas de meio, intermediando. Você pode contar alguma coisa para nós? Cara, na verdade, assim, eu costumo dizer que eu não... Se tem oportunidade,
tento não deixar passar. Se eu vejo alguma possibilidade aí de negócio, vou até contar uma das que eu fiz na época do Neymar. Conta. Vamos prestar. Chega mais perto, Fred, chega mais perto do condensador. Na época em 2010, na Copa do Mundo aí, eu acabei até agenciando o Neymar e o Ganso aí e tal. Eles estavam naquela ascensão aí violenta mesmo. E um cara procurou, pô, tô precisando do Ganso aí para fazer um comercial para Telefônica e tal. E eu falei, pô, resolvo, sou amigo dele e tal, nunca tinha falado com o Ganso. E acabou que eu fui lá no CT, falei com ele e tal, e agenciei eles para Telefônica. Então, eu não perco o negócio, cara. Se eu vejo que eu tenho a possibilidade de juntar as pontas aí e ter resultado e tal, de forma honesta, bacana, tal, decente, acho que a oportunidade está passando toda hora na nossa frente, basta a gente querer aproveitar, né? E entra naquele negócio que eu te falei, né? Da questão do Uber, do iFood, os caras não tinham nada, eles tiveram a ideia, criaram todo o esqueleto, a estrutura. Não que eles não tenham trabalho, porque na grandeza na proporção que vai tomando, eles têm que ter corpo jurídico, eles têm que ter Staff de programação para manter a coisa toda no ar. Inovação, porque muda o tempo todo. Exatamente. Só que a questão do serviço mesmo, às vezes não são eles que executam. E é o que está acontecendo mesmo. Você vê que eu fico pensando o que serão das futuras gerações, porque hoje para ter um pedreiro, cara, quando você consegue achar um pedreiro com menos de 40 anos? É raro, é raridade. Então, são profissões que tá ficando escasso. Pedreiro, encanador, eletricista até que tem uma galera já jovem, assim, antenada, né? Agora, tem os intermediadores, né, que cuidam, que fazem isso, que acabam sendo, hoje, os cases de sucesso, né? Porque o cara que executa, como eu fui lá atrás, que eu ia lá, comprava roupa, pegava, colocava na prateleira, vendia, fazia toda essa operação. Hoje o cara que só faz a questão da venda, ele não tem essa logística toda, ele não tem esse trabalho todo, só que ele pode, como você vê aí, hoje sites como Canui, Magazine Luiza, tal, essas coisas, os caras vendem tudo, cara. Dentro do site deles vendem tudo. O Fred... E eles não são dono do produto, né? O Fred do passado seria o Fred de hoje, que vai lá em X lugar, compra tudo que o camarada tem, vem mandar essas plataformas, coloca e vende, ganha um pouquinho e ganha em escala. Exatamente. Né? Nós estamos tendo um problema muito grande das pessoas que têm um pouquinho mais de ser impactada por novas tecnologias, não querer participar da operação. Mas a gente precisa, todas as profissões têm o seu devido valor, a gente precisa de alguém para produzir, só que muita gente quer entrar no meio. E o meio não é para todo mundo, né, Fred? Exatamente. Não é simples, não. Se fosse assim, todo mundo faria show. O problema não se perpetuaria como referência no meio, o Jorge Hamilton. Exato, é o que eu te falo. Você, que as pessoas querem confiança. Não, sim, e é o que eu estou te falando. O ser humano, por si só, ele vai cansando, sabe? Ele vai acomodando também. Então, a atualização é constante, né, cara? Em todos os ramos, aí, em todas as áreas. É raro, assim, empresas que conseguem perdurar uma vida toda, né? Porque hoje as coisas são muito dinâmicas, até a moda mesmo. Você vê hoje a pessoa, a mulherada, usando um tipo de roupa, body e tal. Chegou no próximo estação, já não tem mais body, já foi, e as lojas estão tudo com a prateleira cheia. Então, acaba que hoje o cara que não tem o estoque em si, que ele não tem o produto, que ele acaba sendo, tem muita gente molecada mesmo, ganhando dinheiro de ficar rica mesmo, de mudar padrão de vida, vendendo dos outros. Eu tenho conhecidos até que um cara que ganhou milhões, vendendo um produtinho chamado tesão de vaca. O cara comprava da China um negócio que prometia que fazia tal coisa, ele comprou 1 milhão, arrebentou. Pagava R$2. O Kaiser também fazia isso. Não, eu conheço outro menino daqui que faz, o cara hoje anda de Porsche, Cayenne. Só que assim, ele fez isso, deu certo, agora para ele acertar um outro novo produto e tal,
Ele esgotou tudo que deu em cima desse produto e agora ele procura um novo produto para fazer a mesma coisa. Então, tem possibilidades infinitas aí, né, cara? Mas, Fred, tem que deixar claro para o pessoal que não é para todo mundo. Cada um vai se encontrar. É por isso que... Exatamente. Por Cada isso, um tem sua vertente, cada um tem seu e tem caminho. outras pessoas que não vão ser para empreender. Vão estar ligadas ao empreendedorismo, mas na produção, e não tem problema Sim, nenhum. não, na verdade, pô, tem várias pessoas aí, minha irmã mesmo é uma dessas que ela mesma já entendeu que ela não nasceu para empreender, mas ela é uma engenheira de produção, cara, renomadíssima. Então ela enxerga todo o processo, mas não quer. Mas ela não quer ser aquela pessoa, a cabeça da coisa, que vai viver. Porque o empreendedor é aquele que trabalha 24 horas, cara. Eu durmo com o meu telefone ligado embaixo do meu travesseiro. Então, se acontecer um imprevisto, se faltar a luz, se queira, é o empreendedor que vai... Ainda, Fred, eu percebi, meu sentimento era que o Fred tinha, que eu vi que em alguns lugares estratégicos, ficou outras pessoas na execução. Eu pensava que você estava mais no pensamento, nas decisões estratégicas. Ainda a parte da operação fica para você. Cara, de algumas coisas, assim, sabe? Algumas decisões eu costumo e faço questão de acompanhar. Porque são decisões que talvez sejam fundamentais para o resultado. Mas eu tento hoje, como que eu posso Dar dizer? liberdade para quem vai estar na... Sim, dar liberdade para os colaboradores, para as pessoas que trabalham comigo e tal, para eu conseguir ser um criador de novas ideias, de novos negócios, ou maximizar o próprio negócio. Isso, que eu consiga ser um captador de receita, né, cara? Tentar sempre estar fazendo novas situações. Tá. E Fred, nós falamos do Fred empreendedor sempre na primeira pessoa. Só que todo mundo tem seu momento. Cara, galera, Giovanni, Fred e André, primeiro foi eu, depois foi você, né? E depois o Giovanni. Todo mundo tem seu momento, todo mundo é picado aí como aquele bichinho que pica do amor. Eu acho que fruto desse amor, o Fred tem o novo Fred aí, que é o Arthur, né? Fredinho. Ele falou que agora quer que o nome dele seja Fredinho. O que o Arthur mudou na tua vida, cara? Cara, o bicho mudou a minha vida toda, cara. Esse cara, o Arthur. O Arthur, eu costumo dizer aí que foi um baque na minha vida. Eu sempre quis ter filho. Eu queria viver essa relação pai e filho que eu, infelizmente, por um longo período da minha vida não tive com meu pai. E eu com meu filho, cara, é um negócio meio maluco aí, sabe? Tipo, tudo que eu faço, tudo que eu vou fazer, eu penso nele. Tanto na questão de trabalho, acho que em tudo quanto é coisa me vem na cabeça o como vai ficar para ele amanhã, como vai ser a vida dele amanhã, o que seria legal para ele. Ele foi um marco aí na minha vida, porque até na questão de viver o que eu estou vivendo hoje. Hoje eu estou tentando respirar um pouco mais com ele, viver um pouco mais com ele. Então eu acabei desacelerando um pouco para conseguir acompanhar um pouco da evolução dele, sabe? Para entender cada momento dele, para explicar que eu vejo que o mundo está cada dia mais difícil. Então, se já era difícil na minha época, aí quando eu tinha os meus 16, 17 anos aí e tal, os 16, 17 anos dele eu acho que vai ser muito mais difícil. Então, eu tento, agora que a cabeça dele está se formando e tal, eu tento acompanhar, tento fazer de tudo para não deixar com que ele sofra futuramente. Mas entra naquele lado que a gente estava falando aqui de mimar e tal. Putz, eu não consigo, cara. Se eu puder, tudo que eu não tive, se eu pudesse fazer por ele, eu acabo fazendo e tal. Ontem mesmo eu tava comentando, um dia que eu fui no parquinho lá, puta, eu não consegui, o bagulho já tava quase botando as tripas pra fora e ele, vamos no outro, vamos. Então, mas eu tento acompanhar, tento estar com ele em tudo, jogar bola com ele. Esses dias eu tava jogando, fiquei com os pés cheios de bolha, jogando bola na quadra com os amigos dele e tal. Mas eu sei o quanto é importante pra ele, sabe? Tipo, eu lembro, como se fosse hoje, não sai da minha cabeça. E assim, até na minha vida profissional, eu batalhei tanto, eu até agradeço muito meu pai por isso, porque
Eu acho que se eu tive essa garra, essa gana de vencer, eu quis mergulhar nos negócios, foi porque eu queria mostrar para meu pai, provar para meu pai que eu era capaz de, de ser alguém no ramo, mesmo ramo que ele, sabe? Eu aprendi muito com meu pai. Seu pai era de que ramo, Fred? Meu pai era corretor de imóveis e era comerciante. Ele teve pizzarias, padaria, posto de gasolina. E eu via meu pai vendia como ninguém, cara. Meu pai conseguia te convencer que esse caderno aqui era um caderno de ouro e tu comprava vendo que era folha sulfite, papel, mas achando que era ouro. Transformava água em vinho, pó em pedra, cuspimento? Mágico. Meu pai era mágico. Cara. Era o pastor João na igreja visível. Exatamente. Raul Seixas, lembra dessa música Raul Seixas? Meu pai era mágico. Mas esse você queria mostrar para ele, o que era, Fred? Houve alguma ruptura dele com a sua mãe? Cara, na separação, assim, meu pai construiu uma nova família, no qual eu tenho 2 irmãos. E meu pai, assim, ele veio do Nordeste, ele tinha aquela vida difícil, veio pra cá com 17, 18 anos. Não precisa dizer que ele veio do Nordeste, que a cabeça não nega. Vocês têm algum grau parentesco, né? Então, eu acho que assim, foi meio truculento e tal. Eu acho que as batalhas da vida dele deixou meu pai meio áspero, assim, sabe? E ele construiu. Acho que quando ele construiu a família com a minha mãe, ele já tinha, na verdade, um outro irmão meu, por parte de pai, e que ele também teve uma certa distância. E aí, quando ele se separou da minha mãe, ele teve essa distância com a nossa família também. Ele começou a dar atenção só para o lado da nova família que ele construiu. Então, não julgo, acho que tudo tem os seus porquês. Meu pai sempre mergulhou muito no trabalho, ele não pensou em dosar, assim, quando, ele não programou a vida. Eu acho que tudo que eu fiz, assim, de questão de programar a vida, de querer viver meu filho, de querer colocar, até tal data eu vou fazer tal coisa, depois vou fazer tal coisa, foi pelos erros do meu pai. Eu acho que os erros que ele teve, eu não julgo, não crucifico, tanto é que hoje meu pai... Erro ou falta de acerto, né? Falta de acerto. Porque às vezes quando a pessoa não conhece, ela deixa de acertar. Exatamente. Na cabeça deles ele não errou em nada. Não, isso mesmo. Fizeram o que era para ser feito naquele momento. Né? Exatamente. Então hoje eu tenho uma relação com meu pai maravilhosa. Pelo contrário, não julgo, não penalizo ele por nada, porque eu acho que ele também é o motivo de muitas vitórias minhas. Agora, ele deixou de acompanhar uma boa parte da minha juventude. Então, pelo menos o Arthur não vai poder reclamar. Cara, que você acaba, talvez, até entregando em excesso. Talvez. Exatamente, é isso que eu tenho só esse receio. De talvez acompanhar muito, mas eu tento deixar. Hoje meu filho é muito... Ele quer se virar sozinho. Eu tento pegar o filho, ele não deixa, ele quer ele mesmo fazer. Eu tento deixar ele apanhar, ele cair, ele se ralar, ele se virar. Dói na gente. Isso eu tento deixar, sabe? Tipo, ele se virar sozinho. Mas a questão de... Por exemplo, eu não consigo dar um presente pro meu filho, que a avó dele, a mãe da minha esposa, dá tudo, cara, pra ele. Então eu nunca dei um presente pro meu filho, não porque eu sou mão de vaca, não, né? Isso aí quase nada. Não precisa, isso aí não duvido, porque o Fred, ele tem um problema, você viu que, Deus marcou ele no dedinho, na moto, mas o Fred, ele faz conta dos milésimos, centésimos centavo. Né, Frederico? Matemática é o forte aí. Então deixa eu falar uma coisa para você aqui, que talvez, não puxando a sardinha pro lado do seu pai. A dona Rosa era professora, mas tinha essa questão de querer empreender fora e tal. Então, e seu pai corretor, comércios, então isso acaba tomando parte da agenda dele. Você, talvez, não me leva mal, será que você não é o seu pai hoje? Você já parou para pensar, porque a sua agenda, o telefone desse cara não para de tocar. Não para. E milhares de ligações, WhatsApp. A esposa dele é tanto quanto mais. A agenda dos dois deve marcar o dia para tomar, para almoçar juntos. A minha hoje raridade, é assim. Raridade. É raro. Isso às vezes acaba interferindo na vida dos empreendedores. Claro, com certeza. Porque a sua esposa não está com a agenda também disponível para a hora que você chega em casa. Tá Raridade. A Marcela está no ramo da comunicação, né? Isso. Ela trabalha com a questão da internet, né? Ela é uma influenciadora e ela faz, assim, bastante coisas com... Ela tá fazendo também entretenimento da Tribuna, com a questão do Big Brother agora. E ela faz várias ações, assim, dentro das lojas, influencia a galera e tal. Ela vende comercial também nas páginas dela e tal.
E ela também faz a gestão de vários influencers, tal, assim. Ela tem uma agência, né? Tem uma agência e ela trabalha em outras agências nível Brasil também. Então ela ficou grande aí no segmento dela. E sem contar que a Marcela, antes, pelo menos eu senti antes de eu notar ela como influenciadora, ela já era apresentadora de TV, né? Então a agenda de vocês é complicadinha, né? É isso, a gente se encontra às vezes só com o olho fechado, já dormindo já quase. Mas ambos eu percebo que dentro do seu tempo tem entrega com Sim, a gente tenta sempre, agora a gente está dosando legal mesmo, a gente tenta no período da manhã mesmo assim reservar pro filho, entendeu? Tá. Então, para ele conviver, viver, para conversar com ele, para explicar as coisas. Até ontem na madrugada ele estava me riscando todo. Eu estava com a tatuagem toda riscada, que ele estava me pintando e tal. Então eu tento ter o momento dele, assim, sabe? Tipo, no qual eu tento largar o telefone, porque se deixar meu telefone é 24 horas mesmo, cara. Fred, por que eu falei da Marcela? Para você ver se não estava indo para o mesmo caminho do seu pai. Você sempre se inspirou em outros amigos que você tem, que era jogador de futebol e tal, e que a carreira supostamente seria curta. Só que esses jogadores de futebol, até por conta dos ganhos, da estabilidade, não por conta dos ganhos, que os ganhos talvez vai ter iguais, mas é a longo prazo. E o jogador de futebol é no curto período de prazo. Você programou toda a sua vida. Só que o jogador de futebol, ele vai jogar lá na Ucrânia, vai jogar em outro lugar, ele leva a família. Na Ucrânia ninguém está querendo ir. Não mais, mas na época os nossos amigos que até gravou conosco lá no DVD, lá, Alan Patrick. Eles estão tudo lá, o Moraes. Todo mundo foi. Inclusive o Neymar, antes de fazer esse primeiro trabalho com você, participou conosco lá no DVD dos meninos, né? Uhum. As esposas acompanham junto. Então esse empreendedor que tem a identidade parecida com a sua, que ele tem um mercado e a esposa. O que você dá de conselho para esse camarada para poder fazer com que a agenda de forma individual do casal não venha atrapalhar na vida dele social e sim a eventual ruptura, o estrago que poderia trazer na cabecinha da garotada? Eu costumo dizer assim, que todo relacionamento, acho que um dos principais pontos aí é a saudade. Tem que ter saudade. Eu acho que um relacionamento sem saudade, você ficar se vendo muito, eu não consigo entender como que um casal consegue trabalhar junto, porque aí o cara conviver o dia inteiro com as decisões, porque sempre duas pessoas que não foram criadas, às vezes até dois irmãos criados na mesma casa têm as suas divergências, né? Então, eu acho que é muito ruim a questão de trabalhar junto. Você pode até executar trabalhos, assim, por exemplo, a Marcela, ela faz a questão da gestão de influenciadores de alguns eventos. Então, ela presta um serviço para minha empresa, mas a questão de conviver, ficar junto o dia inteiro e tal, é complicado, porque você desgasta, né? Querendo ou não, desgasta. Você vê o Big Brother, começa lá, o começo do Big Brother, todo mundo festa, todo mundo brincando. Deu uma semana, já um não aguenta ver o outro, cara. Então, é complicado, porque você tá ali convivendo o dia inteiro, vendo as coisas. Aí, porque a pessoa, às vezes, puxou um negocinho um pouco pra cá e você queria um pouco pra lá, já virou uma discussão. Um negocinho bobo. Então, o desgaste vai fazendo isso, né, cara? Então, eu acho que é a questão de cada um ter o seu trabalho, o seu sucesso, Sua agenda. Claro, a sua agenda. Claro, se você pode ajudar a sua parceira, o seu parceiro, tal, você pode colaborar, é uma coisa, mas eu acho que a questão da relação, eu acredito que se você deixar de envolver o lado financeiro, eu acho que o homem tem que ter aquela questão de que ele tem que arcar com todas as despesas da casa, ele tem que, sabe, bancar as despesas da família, os custos do filho, as questões. E a mulher, ela ter o trabalho dela para conquistar as coisas dela, para salão, cabelo, roupa, essas coisas. Cara, eu acho que é o... Então, Fred é conservador. Eu acredito que tem que ser assim, porque não tem lógica assim, porque quando você mistura, você mistura o lado financeiro na coisa... Os papéis. Às vezes acaba que a pessoa já não tem mais não tem mais o sentimento, não tem mais o desejo da pessoa, não tem mais... E às vezes fica empurrando com a barriga por causa do financeiro. E
acho que isso é ruim, né, cara? A pessoa às vezes vive infeliz porque tem a dependência, né, cara? Tem uma dependência. Então, eu acho que quando você não envolve o lado financeiro, você deixa cada um construir sua história, cada um construir suas coisas, a partir do momento, se acontecer de não dar certo, porque eu acho que a probabilidade de durar mais é muito maior, você tendo essa distância, tendo a saudade, tendo convivendo só, às vezes, um pouco mais a parte boa da coisa, né? Do que o desgaste diário. Do que o desgaste diário. Porque as pessoas vê o show, vê tudo montadinho, vê as pessoas chamando de Fred, mas é muito desgaste. Cara, exatamente, né? O atraso de montagem, o artista vai chegar no horário, chegar no outro. As intempéries climáticas. Exatamente. Então, você pensa que... Os medos, né? A gente não quer mostrar medo para a família, né? Exatamente. Eu acho que o tempo de duração aí é muito maior se você tem cada um sua... É o que eu escolhi para minha vida. Aí, né? Tá. Deixa eu falar uma coisa, Fred. Galera, vocês vão ficar sabendo aqui de primeira mão. Esse bate-papo está sendo gravado numa quarta-feira de cinzas aqui pós-carnaval. O Fred veio de ressaca, fez um showzaço aí, 3 dias direto de show. E o próximo grande evento, porque isso é diferente, né? Vai ser o de Barretos. Mas, Fred, daqui para antes do evento de Barretos, o que a Litoral Festival ou o Fred está trazendo aqui para a região? Cara, na verdade, até o dia 20 de abril eu dei uma pausa justamente para produzir isso. São 50 dias aí que eu vou tirar para focar nisso, porque eu acredito que é um negócio que é um marco que eu preciso dar muita atenção. Mas no dia 20 mesmo, um dia antes de Barretos, tem um evento no Portuários. Então, na verdade, vai ser... como é uma estrutura que eu já tenho, uma coisa que já é meio que reloginho, já tem tudo programado, acredito eu que não interfira assim. Quem vem no Portuário dia 20 de abril? É uma festa de um ritmo novo que está surgindo bastante, que é o trap, que é o Lennon, o Orochi, o GBR, DJ GBR. Então, é uma festa popular que não tem muito a ver com samba, justamente para eu conseguir ficar focado em Barretos. Não conflitar os interesses, né? Exatamente. Então, são 50 dias que eu vou ficar focado nisso, entendeu? Agora, já estamos programando praticamente aí o segundo semestre, já estou pensando no segundo semestre. Mas eu penso em um tempo não muito longe aí, dar uma diminuída nos eventos. Dar uma parada porque, querendo ou não, ele mexe muito, o evento mexe muito com a emoção das pessoas, né, cara? Então, você fica preocupado se foi, se não foi. Um evento se acontecer alguma catástrofe, porque querendo ou não, num evento pode acontecer de tudo, né, cara? Desde a ruptura de um fio, o cara levar um choque lá, morrer eletrocutado, ou até se fazer um evento num sunset, a pessoa cair na piscina, morrer afogado, ou bater. Pode acontecer de tudo. Então, eu acredito, eu acho que a minha mãe mesmo sempre me cobra isso, fala que é muito perigoso, né, cara? São muitas pessoas, se envolve, e eu não pretendo ficar muitos anos aí no entretenimento, não. Então a Dona Rosa já te pontua isso, Fred? Há muito tempo. Fred, todo mundo fala, eu estou dizendo, vou dizer para você, agora eu vou me dedicar. Eu gosto muito porque quando eu ia lá na loja lá e via a Dona Rosa, eu via o meu pai. Eu sempre tive esse privilégio. Meu pai sempre me obrigou. Eu vendia amendoim na praia, meu pai obrigava a guardar 70% do dinheiro que eu ganhava no banco. Ele fazia na segunda-feira, ir lá, levar no seu maneco. Para mim, eu era amigo do dono do banco. O maneco ali, pai do Vinícius. Então, meu pai me obrigava. Meu pai sempre me estava de staff. Eu queria comprar carro. Daí meu pai, não, você vai comprar terreno. Não, agora você vai comprar esse terreno aqui para fazer tal casa. E eu vejo a Dona Rosa para você, cara. Todo empreendedor é fator preponderante ter uma Dona Rosa, um seu Ananias na sua vida, alguém que te aconselha, ou eles só são ali um norte para todas as outras áreas da sua vida, porque também, se o Fred hoje é sucesso como pai, você acha que tem, fora essa ruptura que houve do seu pai, mas a Dona Rosa também te ensinou com que passa carinho, porque ela te acompanha até hoje, né? Exato. Minha mãe, assim, na verdade, ela é aquele ser dócil, assim, sabe? Aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa que dá calma para falar, dá calma para tudo. E assim, na verdade, eu vejo minha mãe como uma parte que me completou profissionalmente. Eu acho que toda pessoa tem que encontrar uma pessoa que complete, porque a pessoa não vai ser
bom em tudo, sabe? Eu era a pessoa de captar, de executar, de colocar as ações em funcionamento. A minha mãe era a que guardava o papel, era a que tinha... Fazia gestão. Exato, ela tinha um diálogo mais calmo, mais seguro. Então acho que toda pessoa precisa ter Uma Dona Rosa para precisa ter o complemento, assim, né, cara? Porque é necessário, ninguém vem sozinho, né, cara? E é o que eu tô te falando, não só a Dona Rosa, como eu tive o privilégio de vários colaboradores aí que vestiram camisa mesmo, entendeu? Que pessoas que falaram, cara, a causa é nossa. Então, eu, em todo local que eu vou, eu sempre tento exaltar aí as pessoas que trabalharam comigo, que passaram pelas minhas empresas, porque nenhuma das vitórias foi sozinha, né, cara? Acho que ninguém vence sozinho. Então, tudo teve a participação de, muitas pessoas mesmo. Até evito citar nomes, assim, eu citei alguns aí porque foram de situações que nós vínhamos falando, mas foram muitas pessoas mesmo que nos ajudaram aí a chegar onde chegamos. E às vezes a galera, eu mesmo fico surpreso, às vezes eu acho que eu olho para trás às vezes e falo, caraca, se eu tivesse que reconstituir, construir tudo novamente, eu tenho certeza que eu não conseguiria. Às vezes eu olho para trás e falo, caraca, é difícil mesmo. Eu mesmo, às vezes, não consigo acreditar quanto eu consegui vencer. Mesmo com os tombos que, pô, errei pra caramba, perdi pra caramba, mas me fortaleceram para próximas etapas e eu nunca parei, nunca desisti. Fred, o que ocorre? Às vezes esses tombos, todos nós tomamos tombos na vida, mas você não tem que ter o tombo como... Nem sempre você vai tombar e você tem que entender o seguinte, de 10 fracassos, compensa todos aqueles 10 e você não pode desistir. Você não pode desistir. Fred, se deixar a gente tem história aqui para contar. Eu falei quando tu falou 1 hora, eu falei, cara. Você tem 38 anos de idade, mas você tem carinha de 20, né? Capital intelectual de quem já viveu 70. Você já tem aí. Eu olho para você, eu peguei admiração pelo Fred porque eu trabalhando nas minhas intermediações imobiliárias, eu sempre vendi áreas. Eu ia para São Paulo, eu levava lá minha pasta cheia de papel e tal, e eu ficava deslumbrado quando não precisa, os camaradas já entravam, eu olhava o mundo por cima, já tinha as estatísticas e tal. E na época que eu te conheci, você já tinha saído um pouco do operacional e estava mais na parte de estatística, de performance, de números tal, de possibilidades, de variáveis. Então você sempre teve muito à frente do seu tempo. Eu queria que você deixasse aqui uma mensagem para os nossos seguidores, para as pessoas que estão ouvindo esse podcast. Você fica à vontade em desenvolver o seu pensamento. Cara, a mensagem que eu queria deixar é a que por onde eu passo aí eu tenho que deixar. Da gente sempre incentivar, acreditar em novas pessoas, novas promessas e tal, porque o que acontece? O mundo é uma bola, né, cara? A gente tem que estar sempre atualizando, e eu vejo a galera muito fechando as portas aí para pessoas que vêm surgindo, empresas que vêm surgindo, enquanto eu acho que em vez de fechar a porta, às vezes é melhor você agregar, trazer novos sucessos para dentro, para perto de você, porque se você não fizer dessa forma, se tentar fechar, não tem jeito, o que for para ser sucesso vai ser sucesso. Ele vai percorrer outro caminho, pode ser um sucesso e ofuscar o teu mesmo. Então eu acho que a questão de você incentivar, de você fazer com que novas pessoas, novas empresas, novos pensamentos surjam, novas oportunidades, é fundamental aí para cada vez mais a gente ter um mundo melhor, né, cara? Porque a gente vê aí a questão do poder aí, do financeiro aí, a galera, se matando mesmo por isso, um querendo ser melhor que o outro e tal. E tem um espaço para todo mundo, sabe? Cada um tem seu mérito, cada um nasceu para uma coisa e tal. Eu queria deixar a mensagem mesmo disso, de oportunidades, né? De tentar sempre, até da maioria dos meus colaboradores aí,
uns 40%, 50% é primeiro emprego. É a galera nova, a molecada nova, tal, sem vícios, tal. Eu acredito que a possibilidade de se abrir uma porta está dando uma oportunidade de tirar, às vezes, alguém de um caminho errado, tal, e de descobrir um talento. Como é que eu te falei aí, do Rodrigo, o Gilberto também, o Pardal, o menino que trabalhou comigo. Depois eu acabei conseguindo ajudar ele a fazer o curso da segurança do trabalho. Hoje ele trabalha na área, toca uma empresa gigantesca, tem a empresa dele e tal. O Thiago Manteiga hoje que faz, ele era engenheiro e ele não estava parado, desatualizado, não recolhia CREA há anos e tal. E aí eu, ajudei ele, fiz o CREA dele, a gente tocou a empresa, eu construí até uma farmácia que eu tenho hoje locada na área continental. Então, a oportunidade, cara, eu acho que a oportunidade é uma coisa que eu acho que tem que abrir para as pessoas, sempre tá dando, porque Deus vê tudo. Eu sou daquela opinião que Deus vê Você tudo. está vendo porque que quem ajuda as pessoas tende, porque as pessoas vão estar sempre entrando em contato porque sabem que você fez e tem o costume de ajudar, de se doar, e quando você dá uma opinião, uma sugestão, vai ser no sentido construtivo. E a gente só tende a ganhar com isso. Aproveitando a sua narrativa, nós aqui da construção imobiliária temos o costume também de absorver mão de obras frescas que não trabalharam, que às vezes até tem o Cresce e tal, mas ele não desenvolveu para começar o passo a passo. Esse podcast aqui está sendo pensado pelas meninas que são estagiárias aqui. Primeiro emprego, tá certo que a produção já vem de quem tem capital, que é o pessoal da Super Estúdio, o Fernando, mas não estava nesse filão, ele estava num outro segmento lá ligado, dependendo de X ou YX empresa, e eu acho que é isso, a gente tem que buscar ser um degrau. Se a gente puxar as pessoas onde nós estamos, alguém vai puxar a gente assim para cima, e se um dia a gente cair, vai cair até onde deixamos essas pessoas também. Exatamente, Né, Fred? isso aí. Fortalecer os elos aí para que você tenha um time cada vez maior, né? Porque, cara, nunca vai te ofuscar você abrir uma oportunidade para uma próxima pessoa, uma próxima empresa. Jamais, acho que pelo contrário, vai acontecer de cada vez mais um lutar pelo outro. Claro que você vai, às vezes, dar oportunidade para alguém que não vai corresponder. Só que você não pode fazer um negócio pensando no retorno que ele vai te dar, porque é consequência. Se ela não te reconhecer, com certeza ela não vai muito além. Entendeu? Ela mesma vai acabar se atropelando, né, nos degraus da vida aí. Vou aproveitar aqui uma fala de um amigo seu, do Caio, né? E ele fala que a gratidão é a memória do coração, né? E a ingratidão é que para quem não tem memória. Mas vamos deixar para lá que a vida cuida. É isso Fred, aí. o pessoal que quiser dicas, quiser te acompanhar nas redes, você que quiser se inspirar nas suas ações, como o pessoal te acha aí na rede social? Pô, acho que a ferramenta que eu mais uso aí de rede social é o Instagram. Qual que é o endereço lá do Fred? Lá? Fred Restrito, Fredy, Fred Restrito. Fred Restrito. Ó, vai ficar aqui o arroba marcado, aqui tanto no nosso canal como nas nossas redes. E Fred, deixa eu fazer uma outra pergunta indecorada para você, para os meus amigos, eu tenho feito. Foi bom para você? Pô, excelente, né? Nossa, foi bom mesmo? Excelente. Depois nós vamos, lá no meu Instagram, eu vou publicar alguns figurinos que ele utilizava aí no começo da carreira dele de músico. Poxa, O apelido dele era André Bombom. se tem uma das coisas que eu me arrependo da minha vida, Fred, foi de não ter te conhecido antes. Porque deixa até não ser ingrato, nunca é tarde, eu quero agradecer a um dos meus primeiros patrocinadores, que é o Dudu, filho do Zé da Camila, que me dava bombom para mim distribuir para o pessoal lá. As fãs, né? Para as fãs, ou o pessoal ficar ali na frente do palco, vai saber para que era, né? Você inspirou o Giovanni, né? Usar aquelas roupas por dentro, blusinha Sim. furadinha com o biquinho do peito de fora. Sim, baby look, calça bag, aqueles tênis enormes que nós íamos buscar lá em cima também. Que eu vou te falar a real, a moda circula e hoje os homens, há pouco tempo, os homens estão usando as calças coladinhas aí, tipo leg de mulher e tal. Daqui a pouco já vai estar usando roupa larga de novo. O negócio é engraçado. Os tempos voltam, né, cara? Circulam muito.
Então tá. Galera, vocês que quiserem saber de empreendedorismo, mascate, ganhar no meio, fazendo essas interveniências, tudo que está aí hoje, se o Fred não souber, ele agencia alguém que sabe, tá? Quando ele não sabe, quando ele não aplica no dia a dia, é ou não é, Fred? Não pode perder negócio, é agora. O Fred hoje está na relação de meio, está saindo fora dos passivos, não passivo trabalhista, mas hoje é mais fácil você ter como parceiro do que como empregado, né, Fred? Exatamente. É mais inteligente, né? Acho melhor hoje em dia. Então hoje o Fred, que era empresário de grupo de pagode, é empresário de todo mundo praticamente. Exatamente, não tenho necessidade de... Hoje não tenho nem vontade de ter. E tem vários grupos bons aí na região, tal, vários talentos mesmo, tem muito talento, mas a questão de o ser humano hoje, fazer a gestão do ser humano hoje é um pouco complicada, né? É que no nosso tempo, antigamente, a vaidade era comprar o Neutrex, passar o gel, pensar nessa roupinha. Hoje nós estamos no mundo de sabidões, todo mundo sabe tudo. O fato de você dar uma direcionada... É complicado. Potencializa do dia para a noite e nem todo mundo tem cabeça boa para entender a importância de cada um no processo, né, Fred? Exatamente. Não é só artista não, Fred. Não é só artista não. É em todo segmento. Você potencializar um desses engenheiros aí, a pessoa esquece as razões, esquece a origem. Eu faço questão de todo dia tomar café com a minha mãe. Minha primeira reunião do dia é com meu pai e com a minha mãe, todos os dias. Todos os dias eu estou lá, primeiro café da manhã, para nunca esquecer da minha origem. Isso é fundamental, né? Porque essa coisa aqui do mundo, o fulano, o André, tal, isso aqui é tudo passageiro e depende muito da conveniência, né? Porque existe trocas. Às vezes naquele momento é interessante para a pessoa fazer uma escala social agregando o seu nome ao nome dela. Mas ali a pouco já não é mais, é o nome de uma outra pessoa. Então, se você não tiver inteligência, você vai perder a importância e você pode ter uma depressão. Então você precisa saber, eu acho que todos precisam ter esses pilares que você tem, a Dona Rosa, que a Dona Rosa não é um pilar, é um super pilar. Dona Rosa, a admiração é de coração mesmo, tá? O sentimento, eu nunca externei, mas eu sempre olhava e eu via lá meu pai. Mas todo mundo que conviveu aí um pouco conosco aí, sabe que a Dona Rosa é a base de tudo, né? É aquela de um edifício aí, aquela base todinha, né, que fica por baixo da terra aí. Então, Frederico. Obrigado, André. Fica aqui, muito obrigado. Valeu. Um convite para a galera ir lá para Barretos. É isso aí. De quanto? De 21 a 23 de abril, mas vamos falar também pra galera nos restaurantes, né, também, né? Vamos fazer o comercial por completo, né, cara? Aí no Niolo, Capitães, Niná, ajuda a gente lá. Tem o Food Park agora, o Quintal, que tá um sucesso, mais de 12 restaurantes lá, tem área kids, música ao vivo, tá um sucesso ali bem no centro de São Vicente. Tem bastante coisa aí que a gente tem. O homem não sabe brincar, gente. O homem não sabe brincar. Vamos que vamos. Ao case do caos, ao case do caos, ao case do